Uma intervenção direta de Samir Chowd nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol desencadeou uma decisão que caiu como uma bomba no ambiente político e esportivo do futebol nacional e atinge o Flamengo de maneira direta e estrutural. O movimento, tratado internamente como estratégico e inevitável, expõe disputas de poder, interesses institucionais e uma reconfiguração silenciosa da relação entre clubes, CBF e instâncias decisórias. A atuação de Samir Chowd não foi pública nem midiática. Ela ocorreu nos corredores do poder, em reuniões reservadas, conversas paralelas e articulações que envolveram dirigentes, advogados esportivos e membros do alto escalão da confederação. O objetivo era claro: acelerar uma definição que vinha sendo postergada e que, segundo avaliações internas, já não poderia mais ser adiada sem riscos institucionais. A decisão tomada pela CBF altera diretamente o cenário no qual o Flamengo vinha operando nos últimos meses. Seja no campo esportivo, no planejamento de calendário ou em aspectos regulatórios, o clube se vê obrigado a recalcular rotas e estratégias. Nos bastidores rubro-negros, o impacto é tratado como significativo, com reflexos que vão além de uma simples adaptação pontual. Fontes próximas à confederação indicam que a intervenção de Chowd foi decisiva para destravar resistências internas. Havia divergências claras dentro da CBF, com setores defendendo manutenção do status quo e outros pressionando por uma mudança imediata. A posição de Chowd acabou funcionando como elemento de equilíbrio de forças, inclinando a balança para uma decisão que agora se torna oficial. O Flamengo, por sua vez, aparece no centro desse tabuleiro. O clube vinha se beneficiando de determinadas interpretações regulatórias e de um ambiente institucional relativamente favorável. A nova decisão altera esse contexto, reduz margens de manobra e impõe limites que antes não estavam claramente definidos. Internamente, a diretoria rubro-negra já trabalha com cenários alternativos para minimizar impactos. O que chama atenção é o momento escolhido para a decisão. A CBF optou por agir em um período sensível do calendário, quando clubes ajustam planejamento esportivo, financeiro e político. Para analistas, isso não é coincidência. A leitura é de que a confederação quis demonstrar autoridade e sinalizar que decisões estruturais não ficarão reféns da conveniência de clubes poderosos. Nos bastidores do futebol brasileiro, a decisão é vista como um recado claro ao Flamengo. Não necessariamente um confronto direto, mas uma afirmação de que a CBF pretende retomar protagonismo regulatório e reduzir a influência informal de grandes clubes em determinadas pautas. O Flamengo, por sua força política e econômica, acaba sendo o principal atingido por esse reposicionamento. A reação inicial no clube foi de surpresa contida. Dirigentes evitaram declarações públicas mais duras, mas internamente houve reuniões de emergência para avaliar consequências jurídicas, esportivas e institucionais. O entendimento é de que a decisão cria um precedente que pode afetar futuras disputas e negociações envolvendo o clube. Outros clubes acompanham o caso com atenção. Para alguns, a medida representa um avanço institucional e uma tentativa de equilibrar forças no futebol nacional. Para outros, é um sinal de instabilidade e de decisões tomadas sob pressão política. O fato é que o Flamengo se torna o termômetro dessa nova fase da relação entre CBF e clubes. A intervenção de Samir Chowd também fortalece sua posição interna. Ele passa a ser visto como um ator capaz de influenciar decisões sensíveis e de conduzir consensos em momentos críticos. Dentro da CBF, sua atuação é interpretada como sinal de que determinadas figuras ganham mais espaço na condução estratégica da entidade. No campo esportivo, o impacto ainda está sendo calculado. Dependendo da forma como a decisão será aplicada, o Flamengo pode enfrentar mudanças em regulamentos, critérios de participação ou condições operacionais que afetam diretamente seu desempenho competitivo. Nada é tratado como catastrófico, mas o incômodo é evidente. A torcida rubro-negra reage com atenção e desconfiança. Nas redes sociais, o debate se divide entre quem vê a decisão como perseguição institucional e quem acredita que o clube precisará se adaptar a um novo jogo político. O sentimento predominante é de alerta, não de pânico, mas com clara percepção de que algo mudou nos bastidores. A CBF, oficialmente, sustenta que a decisão segue critérios técnicos e institucionais, sem direcionamento específico contra qualquer clube. No entanto, a coincidência entre a intervenção de Chowd e o impacto direto sobre o Flamengo alimenta interpretações políticas e narrativas de disputa de poder. O episódio revela, mais uma vez, que o futebol brasileiro é decidido tanto fora quanto dentro de campo. A intervenção de Samir Chowd e a resposta da CBF expõem um ambiente em constante tensão, onde grandes clubes, dirigentes e entidades disputam espaço, influência e controle. Para o Flamengo, o momento exige frieza e estratégia. O clube precisará navegar com cuidado nesse novo cenário,
reforçar articulações políticas e ajustar seu planejamento para não perder terreno institucional. O impacto da decisão ainda será sentido ao longo do tempo, mas uma coisa é certa: o equilíbrio de forças mudou e o rubro-negro está no centro dessa transformação. Com a decisão da CBF já em vigor, o efeito dominó começa a se espalhar pelo futebol brasileiro, e o Flamengo passa a sentir o peso real da mudança nos bastidores. O que antes era tratado como um ajuste administrativo agora é interpretado internamente como uma inflexão política clara. A intervenção articulada por Samir Chald não apenas resolveu um impasse pontual, mas redesenhou o equilíbrio de forças entre a confederação e os clubes mais influentes do país. Nos corredores da CBF, o discurso mudou. Dirigentes passaram a adotar uma postura mais rígida, menos aberta a exceções e acordos informais. A leitura é de que a entidade busca recuperar protagonismo institucional após anos sendo pressionada por clubes economicamente mais fortes. Nesse novo contexto, o Flamengo deixa de ser apenas referência esportiva e passa a ser, também, o principal teste dessa nova postura da confederação. O impacto prático começa a aparecer em detalhes que, isoladamente, parecem pequenos, mas somados criam um cenário mais restritivo. Prazos mais curtos, interpretações mais literais de regulamentos, menor flexibilidade em ajustes de calendário e maior rigor em processos administrativos. O Flamengo, acostumado a operar com ampla margem de influência, percebe que o ambiente se tornou mais hostil. Internamente, a diretoria rubro-negra avalia que a decisão da CBF cria um precedente perigoso. Se hoje o impacto recair sobre um ponto específico, amanhã pode se estender a outras áreas sensíveis, como direitos comerciais, arbitragem, organização de competições e até participação em debates sobre ligas independentes. O clube entende que perdeu terreno político e precisará agir para recuperar espaço. O nome de Samir Chald passa a ganhar ainda mais relevância nesse cenário. Dentro da confederação, ele é visto como alguém capaz de enfrentar resistências e conduzir decisões impopulares quando necessário. Para o Flamengo, isso significa lidar com um interlocutor mais duro, menos suscetível à pressão pública e mais alinhado à ideia de fortalecimento institucional da CBF. Outros clubes observam com atenção e certo oportunismo. Rivais diretos do Flamengo enxergam na decisão uma chance de reduzir a vantagem política do rubro-negro. Há, inclusive, articulações silenciosas para apoiar a nova postura da CBF, sob o argumento de que ela promove maior equilíbrio e isonomia no futebol nacional. No campo jurídico, o Flamengo analisa cuidadosamente os próximos passos. Advogados do clube estudam a legalidade da decisão, possíveis brechas regulatórias e caminhos para contestação, caso seja necessário. Ao mesmo tempo, há o entendimento de que um confronto direto com a CBF pode gerar desgaste ainda maior, o que exige cautela estratégica. A relação institucional, que já foi de proximidade em outros momentos, entra agora em uma fase de tensão controlada. O Flamengo evita declarações públicas agressivas, mas reforça articulações nos bastidores, buscando apoio de federações, dirigentes e setores do futebol que ainda veem o clube como peça central do espetáculo esportivo brasileiro. A torcida sente o clima de mudança. Nas redes sociais, cresce a percepção de que o Flamengo precisará lutar não apenas dentro de campo, mas também fora dele. O discurso de união e resistência começa a ganhar força, alimentando a narrativa de que o clube enfrenta um sistema mais rígido e menos favorável. Especialistas em política esportiva avaliam que o movimento da CBF faz parte de uma estratégia maior. A entidade busca se reposicionar em um momento em que ligas independentes, investidores estrangeiros e pressões externas ameaçam seu controle histórico sobre o futebol nacional. Ao impor limites ao Flamengo, a confederação sinaliza que nenhum clube está acima da estrutura institucional. Para o Flamengo, o desafio agora é duplo. Além de manter competitividade esportiva em alto nível, o clube precisará refinar sua atuação política, reconstruir pontes e evitar isolamento institucional. O impacto da decisão não se resolve em semanas, mas ao longo de meses, talvez anos. O episódio deixa claro que o futebol brasileiro entra em uma nova fase de disputa de poder. A intervenção de Samir Chald e a decisão da CBF não são eventos isolados, mas parte de um reposicionamento mais amplo. O Flamengo, como maior força esportiva e econômica do país, inevitavelmente se torna o principal alvo e, ao mesmo tempo, o principal termômetro dessa transformação. O tabuleiro mudou. E, a partir de agora, cada movimento fora de campo será tão decisivo quanto uma final dentro dele.